Olá, querido amigo e irmão em Cristo Jesus. Nós queremos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 5, Fé, Arrependimento e Confissão. Mas nós queremos pedir a você que não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para que todas as vezes que a gente postar os vídeos de estudos, você acompanhe conosco e ajude você no seu crescimento espiritual. Nós queremos começar o nosso estudo de hoje com uma oração, a qual Camila estará fazendo. Acompanhe conosco a oração e o estudo. Pegue a sua Bíblia aí onde você está e acompanhe conosco. Vamos entender sobre a fé, sobre o arrependimento e sobre a confissão dos nossos pecados. Vamos orar? Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Divino Espírito Santo seja derramado sobre nós e os ouvintes. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aqui diz assim: certo dia um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se metade dessas pessoas pudessem crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? A Bíblia nos aponta a saída. Querido, realmente muitos desequilíbrios mentais, muitas até situações de pessoas que tiram a sua própria vida são realmente por falta, às vezes, de perdão. Perdoar a si próprio, pessoas que cometem alguma coisa e acham que é algo tão terrível que ela convive com aquela culpa e acaba sendo aprisionada por uma opressão maligna na sua mente, ao ponto de ficar doente, ao ponto de tirar a própria vida, por causa que não consegue se perdoar, infelizmente. Mas nós vamos entender dentro desse estudo, né, sobre a fé, sobre o arrependimento e sobre a confissão dos nossos pecados. Então, pergunta de número 1. Pergunta de número 1. O que é fé e qual a sua importância na vida cristã? Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o que é fé e qual a sua importância na vida cristã? Fé é a certeza das coisas que se esperam, né? E a convicção de fatos que se não vê. E ela agrada a Deus e produz paz. Quando nós acreditamos, quando nós temos fé que Deus pode suprir todas as nossas necessidades, que Deus pode curar as nossas enfermidades, que Deus pode nos ajudar financeiramente, que Deus pode nos ajudar no nosso matrimônio, na educação dos nossos filhos, isso nos traz paz e agrada a Deus, porque nós colocamos a nossa dependência total a Deus para que Ele nos ajude. E Tiago 2,26 diz que a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer que crê em Deus e não obedece à palavra dele, porque a fé sem obras é morta. E Tiago faz uma comparação, né? Como ele pega até uma visão grega, né? Uma visão grega que é como o corpo sem o espírito, ele é morto. O corpo sem um fôlego de vida, ele é morto. Então, a fé sem obras, ela é morta. Então, a fé agrada a Deus. E a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E ela produz paz.
Então precisamos ter fé, queridos, para que a fé, através da fé, Deus produza paz dentro do nosso coração. Qual é o objetivo da fé? 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Pedro 1,9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, qual o objetivo da fé? A fé nos ajuda a vencer o mundo, a vencer os obstáculos do mundo, a vencer as dificuldades do mundo, a vencer os problemas que nos cercam, porque todos nós temos problemas, mas não podemos perder a fé. A fé nos ajuda a vencer o mundo com o poder de Deus. A fé em Deus, a fé em Deus nos ajuda a vencer o mundo. E o fim da fé é o quê? A fé nos conduz, a finalidade da fé, na realidade, quando aqui fala o fim da fé, a salvação, é a finalidade da fé, nos conduzir à salvação. Então, continuando. Como desenvolver a fé? Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, para eu desenvolver a fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. É por isso que nós queremos que você continue conosco durante esses 27 estudos, para que a sua fé aumente, para que a sua fé seja alicerçada em Deus. E é ouvindo a palavra de Deus que a nossa fé, a nossa esperança de novos céus e nova terra aumenta. A nossa fé em Deus aumentará. Então, só ouvindo a palavra de Deus. Continuando. O que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer? Está lá vamos ler Lucas 5,32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, nós estudamos um pouco sobre a fé aqui, de maneira rápida e objetiva. E agora vamos entender o que Jesus veio fazer, como já estudamos no plano da redenção, no plano da salvação no estudo passado. Mas aqui diz assim, Lucas 5,32, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar pessoas perdidas ao arrependimento. Aí muitas pessoas dizem, fulano andava perdido aí, fulano fazia isso e aquilo, agora está na igreja querendo ser santo. Mas Jesus veio em busca dos doentes. Ele vem em busca dos pecadores, daqueles que se sentem realmente miseráveis, um lixo, daqueles que se sentem um nada, um ninguém. Jesus veio atrás dessas pessoas para dar vida a elas. Os que se sentem sãos, que já se sentem salvos, curados, já se sentem bons o suficiente, que não precisa de Deus, Jesus não veio para essas pessoas porque elas não querem Jesus. Jesus veio para aquelas que reconhecem o seu estado de miserável pecador e quer nova vida, quer ter uma nova vida, um novo modo de agir, um novo modo de ser em Jesus. Então vamos lá. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Número 5. O que nos leva ao arrependimento? Veja, na pergunta anterior e resposta diz que Jesus veio nos chamar ao arrependimento. Mas agora na 5, o que nos leva ao arrependimento? Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Veja, o que nos leva ao arrependimento? A própria bondade de Deus. Como nós estudamos no passado, o salário do pecado era a morte. Nós pecamos contra Deus e nós merecíamos a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que, através do plano da salvação, deu o seu Filho amado Jesus. E a bondade de Deus, o amor de Deus, nos leva ao arrependimento mediante o trabalhar do Espírito Santo na minha e na sua vida. É a bondade de Deus, é o Espírito Santo que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados, para nos levar ao arrependimento, para nos conduzir de volta a Cristo, de volta ao Pai, de volta ao nosso Criador, que está ansioso para me salvar e salvar você, e salvar todos nós. Continuando. Número 6. O que faz o pecador arrependido? Agora, quando nós temos fé, quando nós nos arrependemos, o que faz agora o pecador arrependido? Salmos 38, 18. Confesso minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, quando nós nos arrependemos, nós confessamos os nossos pecados a Jesus.
Os Salmos 32 a 51 fala sobre arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. 1 João 9. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Veja, Jesus é o único que pode nos levar ao Pai. Quando nós nos arrependemos, nós buscamos a Jesus e através de Jesus, unicamente através de Jesus, é que encontraremos o perdão dos nossos pecados. Maria não vai lhe perdoar. Até então nós vamos ter um estudo falando sobre esses temas, né? Mas, enfim, muitas pessoas depositam, eu creio em Santo Antônio, em Santo Expedito, que vai perdoar. Queridos, a Bíblia, tanto a Bíblia evangélica como a Bíblia católica, elas mostram que unicamente o perdão dos nossos pecados vem através de Jesus. Não existe outro nome, nem nos céus nem na terra, que possa trazer o perdão dos nossos pecados, a não ser o sangue de Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então é através dele, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nos levará para o Pai, se confessarmos nossos pecados a Ele, em nome de Jesus. Então, continuando. O que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Aí agora vem, se eu não confesso os meus pecados a Deus, em nome de Jesus, o que é que acontece com aqueles que não confessam os pecados? Provérbios 28:13. O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Jamais prosperará. Não terá uma vida próspera de paz interior. Não terá uma vida próspera de saúde mental. Não terá uma vida próspera em todos os aspectos de saúde, porque quando nós confessamos nossos pecados e sentimos o refrigério do perdão de Cristo, queridos, nos traz até saúde, nos traz ânimo, fé, vontade de viver, desejo de servir e amar as pessoas. Então, quando nós confessamos nossos pecados, nós alcançamos essa paz que só encontramos em Jesus. Então, quem não confessa o pecado jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você quer a misericórdia de Deus? Então confesse os seus pecados a Jesus, não a padre, não a papa, mas a Jesus. Ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Os meus pecados é bíblico. Eu não estou falando de mim mesmo. A gente está lendo na Bíblia para mostrar a você que o perdão dos seus pecados só vem pelo sangue de Jesus. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 2,1. Filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Só é Jesus, querido, que pode perdoar os meus e os seus pecados. E quando nós confessamos, nós alcançamos a misericórdia de Jesus. Número 8. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Miqueias 7:18. 18:19. 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, o que Deus faz quando confessamos os nossos pecados, pedindo perdão pelo nome de Jesus? Ele nos perdoa de todos os pecados, como diz 1 João 9, e nos purifica de toda a injustiça. Lança os nossos pecados nas profundezas do mar. O que isso significa? Deus perdoa e esquece aquilo que você cometeu. Para Deus não tem mais valor.
para as pessoas que muitas das vezes olham para nós e dizem: ah, você foi isso, você fez isso, você é isso e aquilo. Mas quando nós pedimos perdão a Deus, Ele não aponta o dedo para nós, mas Ele perdoa os nossos pecados e nos dá uma vida nova, nos dá uma jornada nova. E não olha mais para nós apontando os nossos pecados, porque quem aponta os nossos pecados que já cometemos no passado é o diabo. A Bíblia diz que o diabo nos acusa de dia e de noite diante do Pai. Olha, ele foi isso, Robson foi isso, Robson foi aquilo, Robson fez isso, Robson... Não importa o que Robson foi. O que importa é que no sangue de Jesus, Robson, você, Camila, todos nós fomos lavados e regenerados quando confessamos os nossos pecados a Deus pelo sangue, pedindo perdão em nome de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica e nos dá uma vida nova, uma nova caminhada, uma nova jornada. Então, Deus ele se esquece, se apaga tudo, Ele joga nas profundezas do mar e não mais se lembra. Então, louvado seja Deus por isso. Continuando, o que Deus espera de nós hoje? Isaías 55:7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, o que Deus espera de mim e de você, irmão, hoje? O que é que Deus espera de nós? Deixemos o caminho do mal. Que o caminho do mal só leva a gente para a destruição, para o lago de fogo, para a perdição, para a desgraça. Que deixemos o caminho mal e nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois é rico em perdoar. Você consegue entender a grandeza desse texto? Deus deseja que eu e você abandonemos o caminho mal, o caminho da injustiça, o caminho da falsidade, o caminho da mentira, o caminho da luxúria, o caminho do adultério, o caminho da pornografia, da homossexualidade, o caminho da libertinagem, do roubo, o caminho dos homicidas, o caminho de tudo aquilo que é ruim. Deus quer que eu e você deixe. Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração agora. E Ele quer que nós nos convertamos e nos voltemos para Ele, pois Ele é rico em perdoar. Você consegue entender que Deus é rico em perdoar você? Não importa o que você fez. Se você agora confessar o seu pecado a Deus e clamar pelo sangue de Jesus, Ele dará vida nova a você, dará mais uma oportunidade a você, lhe dará uma jornada diferente. Mas a Bíblia diz, é necessário confessar os nossos pecados e abandonar, não cometer mais, lutar para não voltar às práticas que fazíamos antes. E o sangue de Jesus nos purificará. Não importa o que as pessoas vão dizer, não ligue para isso. Se as pessoas vão dizer, mas você fez isso e quer ser bom agora. Jesus, Ele quer que a gente seja bom agora. Ele quer nos perdoar. Então não dê cabimento, não ligue para o que as pessoas vão falar. O que importa é que Jesus vai perdoar você e você terá uma nova caminhada, uma nova jornada rumo às mansões celestiais. E futuramente habitaremos no novos céus e nova terra, onde habitará a justiça para todo sempre, por toda a eternidade. Recapitulação do nosso estudo. A fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é o dom de Deus, é um presente de Deus. E o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas quando os confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar. Pois é grandioso em perdoar. Então, queridos, Deus Ele é grandioso em perdoar. Ele é rico. A bondade de Deus excede todo o entendimento. Nós não podemos entender o amor de Deus. Nem o mar com toda a sua imensidão, nem os céus com toda a sua imensidão consegue descrever o amor de Deus. O amor de Deus é infinito, é tamanho. Deus é amor. O principal atributo de Deus é amor e santidade. Deus é amor, Ele ama você com amor eterno.
E nós precisamos confessar os nossos pecados. E eu quero falar com você agora no compromisso de fé. Vamos fazer um compromisso de fé, eu, Camila e você aqui agora. Quero experimentar a paz que vem do arrependimento da confissão. Você quer experimentar essa paz que vem do arrependimento da confissão? Se você quer, diga sim para Jesus. Creio que Deus pode perdoar todos os meus pecados. Queridos, se você não cria nisso, creia agora. Deus pode perdoar os seus pecados. A distância entre você e Deus é você abrir o coração para que Ele entre. Ele está aí batendo a porta da sua mente e do seu coração, dizendo: filho, eu quero entrar. Então creia que Deus pode entrar e perdoar os seus pecados e limpar toda a sua vida, purificar, lhe dar uma nova vida em Jesus. Aceito o convite de Jesus para deixar o mal e me voltar para Ele. Você aceita o convite de Jesus? Então, queridos, não deixe de estar conosco durante todos esses dias, onde estaremos postando esse estudo maravilhoso para o seu crescimento espiritual, para que você encontre vida em Jesus, para que você encontre paz, encontre luz em Jesus. Só Ele dará a você a paz que você precisa. Só Ele dará a você vida eterna. Só Ele dará a você uma nova maneira de viver, uma nova alegria, que as pessoas vão olhar para você e vai dizer: por que você é tão feliz assim? Você vai dizer: porque eu encontrei Jesus, eu encontrei o verdadeiro sentido da vida, que é viver em Jesus. Nós saímos dele, quando Ele criou o homem, nós estudamos aqui, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e precisamos nos voltarmos para Ele, pois Ele é a fonte de toda a vida, de toda a esperança. Então, querido, a graça de Deus é a base da salvação. A fé ou a confiança em Deus, o meio de tomar posse da salvação. O arrependimento é a tristeza por haver cometido o pecado e a decisão de abandoná-lo. E a confissão, o reconhecimento de culpa diante de Deus e o pedido de perdão. E a obediência, resultado da salvação. Então, querido amigo, que Deus entre no seu coração, que Deus abençoe a sua vida e traga nova vida para todos nós, para você também. Vamos orar? Nosso Pai querido, nós te agradecemos por esse estudo maravilhoso. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude a nos arrepender verdadeiramente e a produzir frutos que mostrem arrependimento. Que o Senhor perdoe, Pai, os meus pecados, os pecados de Camila, os pecados de todos esses que estão nos ouvindo agora, que estão confessando os seus pecados ao Senhor. Pai, por mais enorme que tenha sido o pecado de cada um de nós acreditamos que o Senhor pode nos perdoar pelo sangue de Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos purificar de toda a injustiça. E é no nome dele que nós clamamos: Senhor, em nome de Jesus, perdoe-nos, ó Pai, e escreve o nosso nome no livro da vida, para que a gente possa caminhar em paz, em alegria, em segurança e em total dependência do Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que esse vídeo alcance centenas e, se possível, milhares de pessoas, Senhor, para que elas venham entender que o Senhor está de prontidão para perdoá-las e para ajudá-las na caminhada cristã. Continue conosco, nos dê um dia feliz, uma tarde feliz, uma noite feliz e um sábado maravilhoso na Tua presença. Essas bênçãos nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida irmã, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Que Deus abençoe você, fiquem com Deus e até a próxima. Continue conosco, compartilhe. Até a próxima. Tchau. Tchau.